Eu filme com todos. Está começando a gravar pela LGPD. Então, para quem está fora, é importante saber que nós estamos gravando a nossa reunião. Okay? Então, é importante essa informação. melhor fechar. Começou o barulho aí? Se começar o barulho, você fecha a porta? Sim. Então, vamos fazer a prece de início, depois eu vou dar um aviso para vocês. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, com muita alegria no coração, nós estamos reunidos em seu nome e em nome de Deus, sob o amparo da equipe espiritual desta casa, para mais uma reunião de estudos do livro principal, inicial da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Queremos agradecer à equipe espiritual pelo carinho, pelo amparo que nos recebe sempre, e a ela pedimos que nos intua para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Também pedimos, Senhor Jesus, que as suas bênçãos recaiam sobre todos os espíritos que estiverem estudando conosco, que possam refletir em tudo aquilo que vamos ler e conversar. Em agradecimento por esta oportunidade, vamos abrir a nossa reunião com uma prece que depositamos na sala 1, em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Bom, bem-vindo a todos e todas. Eu queria informar que durante a nossa reunião de hoje, nós teremos a visita de algumas crianças. As crianças de 5 a 7 anos, eu acho que é da sala lá, eles estão num trabalho ao longo deste ano, vão escrever, inclusive, um livro sobre a casa que os recebe aqui. E eles vão visitar todas as salas, entre elas a nossa sala, certo? Para saber aonde que os pais ficam, o que acontece enquanto eles estão ali, né? O que fazem os pais, aonde que eles estão. Então, estão visitando, semana passada, parece que já visitaram a sala, a biblioteca, Maria ficou super feliz com a visita das crianças. Hoje elas deverão vir aqui e provavelmente também lá durante a palestra da Rosângela. Ok? Então, com certeza vai tumultuar um pouquinho, a gente para receber as crianças, e quando elas saírem, a gente continua. Então, só para deixar isso bem estabelecido. E para você não ter claridade, que fecha a porta? Está com claridade, mas tudo bem. Não, se começar a aumentar muito bom. E desligar o ventilador que ligaram lá? Não sei quem ligou, mas... Eu liguei o ventilador, ele está ligando o microfone. Para mim, é indiferente. Se vocês acharem que é mais confortável para vocês. Oi, tudo bom? Ontem alguma coisa circulando. Eu liguei lá agora. Eu liguei lá agora. Se quiserem desligar, fiquem à vontade. O do ventilador não chega aqui, não sei. Não falei isso. Ele falou que fica.
Sim, não. Não, não. Quer que desliga? Só quando. Você estava ligando. O que acontece é que Não desliga. a Márcia, ela não gosta muito do ventilador levando água fria nela. Água fria não. Ar frio. Ar frio. Logo de manhã, assim, ninguém fala. O mouse ele pegou pra mim. Entra, você não vai embora, né? Vamos lá. Então tá. Gente, hoje questão 392. Esquecimento do passado. 392, a questão. Questão 392, que estava marcada. Isso, é isso, né? É isso. Essa pessoa não estava. Não, é só aproveitar o livro. É esse mesmo. No final das contas, acaba descendo, concordam? Muito bem. Pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? É a resposta que eles deram. O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Comente. Nós já conversamos sobre Ou essas várias coisas, vezes, né? que a gente já Semana falou. Eu sou meu professor, não estava aqui, mas já se falou aqui durante o ano. Quer ver, imagina que eu matei o Eduardo. E eu sei que eu matei o Eduardo. Porque ele me matou antes, em outro. Não, tem que ter, né? Ali era assim, né? Exatamente. Então, e vamos imaginar que italiano exista. Como que, agora, vamos supor que eu soubesse, como que eu me sentiria perto dele e ele perto de mim? Sabendo que algo entre nós aconteceu que foi, assim, muito profundo. Eu provavelmente não me sentiria bem por saber que, de alguma forma, trouxe algum transtorno. Eu não matei o cara, é uma coisa bem séria. E ele sabendo que eu fiz isso. Se ele soubesse perdoar no momento, talvez não fosse tão difícil. Assim como eu, através do perdão, poderia aceitar. Mas se isso não for verdade, o sofrimento é para mim. Então, esquecer é bom nessas horas. Eu fui uma coisa meio extrema. Acontece. Eu vou, então, em outra direção. Né? Qual que é o objetivo da reencarnação? Na verdade, por meio dela, nós conseguimos, efetivamente, se fizermos certo, se fizermos aquilo que combinamos antes de reencarnar, lembrando que combinamos com quem? Com os nossos mentores espirituais, aqueles nossos anjos de guarda, né? Com aqueles espíritos que conhecem o nosso passado, são ligados a nós e estão nos auxiliando na progressão em direção a Deus. Né? Ou seja, o nosso objetivo é ser espírito perfeito, onde teremos a felicidade, seremos co-criadores, vamos ter as nossas atividades de ação conjunta, né, com os espíritos perfeitos. Bom, aí a gente reencarna. E a gente começa do zero. Eu não sei o que eu fiz no passado, guardo com certeza, e todos nós guardamos, uma certa intuição do que temos que agir, e de como agir nesta vida. E reencarnamos. Se a gente começa do zero sem conhecer, mas tem o amparo de espíritos superiores que querem o nosso progresso e nos colocam
em situações, né, de dificuldades, umas maiores, outras menores, provações que aparecem, tudo, é para que a gente consiga passar pela aprovação com essa qualidade. Só pode vir, depois a gente continua. As crianças podem entrar, criança. Oi, bom dia, tudo bem? Fica os adultos que ficam estudando, tá? Aqueles que estudam muito, tá bom? Nós já falamos. Agora, obrigada, tá? Desculpa a interrupção. Oi, eles não querem perguntar nada para Você nós? quer perguntar alguma coisa? Ah, só promete? Cadê trabalho? Olha lá, ela está aprendendo. Gente, todo mundo usa o livro aqui, hein? Tem que estudar. Tchau, Tchau, tchau. Estão conhecendo bastante. Isso, tá tudo bem? Então, aí, se nós, né, passamos pelas dificuldades, aceitando essas dificuldades como oportunidades de crescimento nosso, passamos e realizamos tudo, né, fazendo bem para os outros, fazendo diferente do que fizemos em outras vidas, né? O que interessa saber do que nós fizemos em outras vidas? Absolutamente nada. Não precisamos saber. Não precisamos saber. Nós começamos do zero, a cada oportunidade. Só que esse zero, conforme nós vamos crescendo espiritualmente, o nosso patamar de início melhora. Se eu já aprendi a perdoar uma pessoa, se aparecer outra, e eu já aprendi como perdoar uma, vai ser mais fácil de eu perdoar a outra. Se eu já fui perdoado por outro, é porque eu aprendi a pedir perdão, certo? A entender o que é o valor da humildade. Então, esses aspectos que estão colocados no Evangelho, no nosso dia a dia, quando nós colocamos, faz com que saber do que aconteceu em vidas passadas não faz diferença nenhuma. A não ser, em alguns casos, muito difíceis, certo? Que pode valer a pena que você conheça uma partezinha do seu passado. Mas o esquecimento é a melhor forma. Suponha que um rei todo-poderoso depois volte no mesmo castelo como um servo dos mais humildes. Mas ele aprendeu a lição. E ele, então, serve a todos com toda a humildade. Ele aprende, né, que o aprendizado do espírito tem que ocorrer em todos os aspectos. Então, se ele não foi, ou se ele foi um bom rei, ele também pode ser um bom servo. Coisas banais, né? É que muita gente fica sempre lembrando, ou querendo lembrar e saber, né? Aonde que você já foi rei? Aonde que eu fui rei? Peão, ninguém Aonde quer que eu... ser. ninguém é o soldadinho de chumbo lá, né? Todo mundo é rei ou rainha, né? E coisas do tipo. Não faz necessidade alguma. O cara aperta, gente. É lá que tem que aprender. Porque o que a gente aprendeu bem, você não precisa aprender dentro. Só passou. Então, se tem alguma dúvida, muito simples isso. Até brinquei, já falei para vocês, acho que eu até repeti um livro sobre regressão, porque o meio espírita é muito criterioso com essa questão de você buscar o passado.
Tem um livro que o Eduardo leva, não lembro qual é, que quando o cara chega, ele consegue recordar, acho que 3 só encarnações para poder voltar. Não lembro o livro agora qual É é. o nosso lar. Nosso lar, exatamente. Ou seja, não é que você desencarna, seja descortina para você, ao contrário. Nós teríamos condições emocionais, mesmo em espírito, de entender o que aconteceu com a gente. Mesmo com o progresso já Já realizado realizado, durante porque tem coisas muito sérias quando nós temos os nossos esqueletos do armário aí lá, profundamente guardados. Então, esse livro, o cara cita que ele está falando, olha, isso daí não é sensato, precisa tomar cuidado, tem muita gente que engana e tal. Ele falou que Maria Antonieta, ele conheceu 7. Esse daí é do Brian Vasco. Não, um escritor brasileiro, eu não lembro de Ah, é? definir. Só teve uma, Maria Antonieta. Como é que tinha 7 que se apresentaram em pessoas diferentes? Não tem como. Ou seja, você percebe ninguém quer ser o certo. Todo mundo quer ser o rei. E provavelmente já passamos por todas as situações. Agora, importa? Não. O Eduardo falou, a gente começa do zero aqui. Mas lá dentro a coisa está. Sabemos, já aprendemos e estamos buscando melhorar. Quando entendemos isso. E o mais interessante é que ele termina assim. Ele apresenta como ele é. Se apresenta como Exatamente. Ou seja, não é porque nasceu de novo que todo o seu passado sumiu. Tanto que, quando a gente reencarna, nos primeiros anos de vida, a ação positiva, amorosa, né? Até mesmo ensinando a questão da religião, mas não no sentido da religião formal, mas a religião, né, de ligação com Deus e tudo, né, efetivamente, através da prece, da oração, né, ela começa a ter uma base muito forte para que, quando vierem os conflitos que vão aparecer na mocidade, em que, né, o jovem, né, começa a ter aquela alteração hormonal violenta e, ao mesmo tempo, ele começa a ter os conflitos porque ele tem aquilo dentro dele. Eu sou o homem velho, né? Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu tenho os anseios e tudo, e estão me segurando. Meu pai é isso, minha mãe é aquilo, né? Aqueles conflitos e tal. E com 21 anos para frente, não adianta mais você querer fazer nada. O seu filho está formado. Ele já está ali. É aquele espírito com o qual você tem que lidar. Só que se você fez aquele trabalho junto da criança, dando a base moral, e também você, como pai e mãe, dando exemplo para o filho, né, do que é bom e do que não é bom, né, e fazendo você também a sua transformação moral, para que ele perceba, com o seu exemplo, também atender às suas próprias expectativas, porque ele vai ter. Eu disse para vocês, quando eu era jovem, né, estava na mocidade espírita lá em São Carlos, quando eu estudei lá, as situações mais complicadas se apresentavam para mim, assim, ó, olha aqui a vida, certo? Está aqui. Mas, no sentido moral, que veio muito forte da minha família, e com certeza a minha também decisão de tentar mudar, né? Tentar domar os meus instintos, né, do passado, né? Que está colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 17, eu sempre falo, né? Falando sobre o homem de bem, e no item 4, reconhece-te o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então, quando a gente é preparado para isso, a gente consegue enfrentar aquilo que, entre aspas, é normal na sociedade, porque um monte de gente faz, e não faz a reflexão real sobre aquilo que é, né, efetivamente a sua vida, que é para o seu progresso espiritual. Ninguém faz essa reflexão, certo? Que deveria fazer. Certo? Aí a gente se encontra conosco mesmo. E vai aparecer as tentações. O que são tentações? As tentações são aquelas que nós, né, já vivenciamos situações nas quais nos entregamos às tentações e tivemos, né, no imediato prazer, gostamos, achamos ótimo, mas depois encontramos a realidade de ter infringido a lei, né, divina. E aí a justiça divina se faz através da nossa consciência nos punindo. E também nos encontrando com aqueles que prejudicamos. Por exemplo, ele deu o exemplo de matar um, o outro matar o outro. Né? Foram tentações. Eu estava lutando pelo poder. E ele também, mas eu ganhei. Olha que bom. Fiquei lá no poder uma vida inteira. E depois encontro com ele no lado de lá, que me faz sofrer um bocado de coisas, outros também, certo? Porque não se ganha o poder, infelizmente, sem que você prejudique muita gente, né? Depois a gente sofre as consequências, porque se ele não me perdoou, numa outra vida vem ele aqui, ó, pimba, me mata também, e passa pelas mesmas coisas. São as nossas tentações. A tentação do domínio sobre as pessoas, em todos os sentidos. Esse é o ponto-chave de você formar uma criança. Por isso, eu não sei quem de vocês ouviu as músicas lá do nosso cantinho. Eu, lá de cima. Eu sugiro fortemente que todo mundo tente chegar umas 20 para as 10, 15 para as 10, suba lá e ouça as músicas. Né? Reflita sobre aquilo que está sendo cantado. Né? Hoje contou sobre a criança, né? Que tem esperança. O cantinho dá, através da evangelização, o suporte para os pais auxiliarem a criança no seu crescimento. Então, é todo um trabalho de evangelização, né? Que nós temos que fazer a nossa parte. O mais importante numa casa espírita, na minha opinião, porque tudo isso que o Eduardo está falando, a gente está entendendo aqui porque temos uma compreensão diferente. Mas se você pegar a massa, a grande maioria não tem essa visão. E quando o Eduardo fala, vamos dar a religião, acaba sendo formal, onde o poder domina. Acaba sendo outras que são radicais. Então, a formação de uma casa espírita dá para as crianças, através da educação dos pais também, é fundamental isso, é para que se formem pessoas que pensem diferente nesse sentido. Senão, vai perpetuar o poder pelo poder, o domínio pelo divino, que é o que acontece hoje, gente. E outra, pior ainda, apresenta um Deus que é inexequível, que não existe, mas é um Deus que apresenta para essas pessoas, aí as pessoas se tornam materialistas, porque não acreditam naquele Deus é ilógico, e se tornam materialistas. E com isso, você vai quebrando cada vez mais esse processo de se buscar um planeta de pessoas melhores. Não é o planeta que vai transcender, nós somos nós, se ainda estivermos aqui, né? Seremos nós que transcenderemos junto com o planeta. A gente que vai levar o planeta, não é o planeta que vai levar a gente. Só que, para isso, a consciência que deveria existir seria essa. Está certo ou está errado? Não está nem certo nem está errado, faz parte do progresso.
do crescimento. Então, esse momento de se transferir para os filhos, trazê-los aqui, enfim, é formar boas pessoas que lá na frente vão estar, teoricamente, plantando mais sementes e vai germinar cidadãos de bem. Cidadãos de bem. Isso é importante. Cidadãos de bem com um objetivo e um modelo coerente. Porque se o modelo for mal, eu vou estar criando pessoas também. Então, qual que é o modelo que a gente admite aqui? Jesus. Vamos fazer o que ele faz? Não, ainda. Mas a gente tem um caminho evangélico para mostrar o que a gente tem que fazer e seguir. Passando isso para os filhos, a tendência é que a gente consiga ter boas pessoas no futuro. Gente, desculpa, falamos demais nós dois aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar por que eu nasci, a gente não sabe dizer. Então, vai para a próxima. Você queria falar? É que o dia a dia é difícil para todo mundo. Claro. Né, convivência, né, os filhos, os filhos, os pais, né, a companhia, os pais com sobrecarga, aí dão o aparelhinho para a criança, e não sabe o mal que está fazendo. Está muito Porque a sério. gente está vendo nas escolas, tal, que agora estão começando a tirar o aparelhinho, está desviando os objetivos maiores. Graças a Deus. Ainda não despertou o suficiente. Eu tive um relato de uma mãe, que é mãe de uma professora de escola, bilíngue, e as crianças estão perdidas. Crianças com 6 anos não sabem ler, crianças só querem saber da aparelho, crianças, sabe? Está muito difícil. Existe- Muito difícil. Tem até uma classificação, né, ele comentou, né, sobre essa... É o vício, gente. Até ela acabou virando um Exato, vício. chegamos nisso. Então, aquelas tentações, chegamos nisso. Sei, né? Escola, Era a igreja católica, mas Fazendo bem, não importa o crime. Você está a gente está lá para acompanhar o crescimento, que até de 0 a 6 anos, é a criança que vai decidir o que dá para ela e acompanhar a saúde. Então, então tem a pesagem, tem a altura, tem toda uma metodologia. Tudo bem que é colocado no celular, mas porque ela está olhando aquele joguinho, nossa, aí o dia que eu vi, vai ter que dar uns tapas, né? Ai, meu Deus do céu, foi tão difícil. Então, eu estou vendo, e todo dia a gente está estudando isso para poder ter que tirar desse celular. Aí tem outro problema. Os pais deixam as crianças especiais na escola falando que deixam depoimento de uma mãe que tem a filha na escola. Tem crianças especiais na sala. Aí as mães acham que as crianças são tudo normal. A criança está na escola normal e tem que ficar. Aí essa professora, a diretora, ela precisava de auxiliar na sala. Obrigatório, isso é lei. Isso Aí a diretora falou, aí ela falou, posso trazer a criança para você? Aí ela trouxe a criança batia em todo mundo, não ficava lá no lugar, não tinha ninguém para controlar, nem remédio, nada. E bateu na diretora, quase tirou a roupa da diretora, e aí a diretora caiu em si e precisa trazer gente para ajudar. Mas existem alguns É uma questão transtornos. de deixar governo, Não, mas precisa alguém correr atrás disso. Não, é assim. Tá, gente, mas aí, vamos falar um pouquinho para pensar. Vamos tentar. Por quê? Não, a questão é que precisa de dinheiro para pagar essas pessoas. E a sociedade fica falando assim, governo não investe em educação, não sei o que lá. E põe os mesmos políticos lá, que fazem isso há anos, que pega o dinheiro da merenda e embolsa para si. E não vai colocar
pessoas, não formou pessoas para atender essas crianças com suas Só é o necessidades. CPF que vai fazer o título. Mas deixa eu colocar uma outra coisa, que a nossa filha é especialista nisso. Colégios que têm condição, né, particulares, não põe. Porque o diretor do nosso centro já não existe. Essa escola lá, Gente, outra- além de lá, pais que não aceitam o laudo dos filhos, não levam o laudo, cobram a escola, ela fala, pô, peraí, ela reúne, mete a boca nas mães, né? Como é que vocês querem que a gente forneça? Cadê o... Precisa ter o laudo. Esse é laudado, isso é um fato. E também tem muito laudo que é funcionário, ele é uma bagunça. Você vai ter que, vamos lá, tem que ter o laudo para chegar para a escola e falar, a escola é obrigada, por lei, a providenciar um auxiliar na sala. É lei isso. De um lado, está os pais que não estão preocupados, que não fazem essa pesquisa para que os filhos tenham condições dele, e tem escolas que têm do dinheiro que não fazem porque o diretor não aceita, ou a psicóloga não quer. É um problema muito sério. Ou seja, a exclusão é muito grande. Você exclui pessoas que poderiam. Quantos autistas são cirurgiões que você vê? Tem até série disso, é real. Ele é focado naquilo e tem condições dele. E não é fácil. São os dois lados. É a parte que você falou. Eu também... Exato. Gente, é um processo muito difícil, mas está todo mundo reencarnado junto, nós temos que se virar para fazer a coisa funcionar. Uma das coisas que a gente pode fazer é, além de votar melhor, né, para colocar a gente melhor na política, é orar, é fazermos partes de orações pelo bem de todos, pelo bem da nossa nação, pelo bem do mundo como um todo. A oração é muito importante. Então, mas vou ficar só orando. Não, você vai orar, você vai ser um cidadão de bem, você vai falar para o seu filho, olha, você tem que respeitar o seu coleguinha, você não pode aceitar a violência, mas você também não pode ser violento, e coisas do tipo. Nós temos que fazer a nossa parte. É isso. É o que nós conseguimos fazer. É como eu vejo, gente. Tá bom? Vamos em frente, porque eu acho que... Agora, o Kardec fez aquela pergunta, só que acho que ele não se conformou muito, é a segunda que ele faz, é interessante. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas do esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou, mas no momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e está assim, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Ele fez uma pergunta assim. Foi bem... Tipo assim, pô, como assim, né? Como assim? Então, bom. Que, na verdade, gente, essa é uma pergunta, inclusive, que as pessoas que não aceitam a ideia da reencarnação fazem. Sejam religiosas ou não, sejam materialistas ou espiritualistas. Elas fazem essa pergunta. Que é uma pergunta que o Kardec dirigiu aos espíritos. E porque sem a reencarnação, Deus vai ser injusto. Você não consegue provar a justiça, a bondade divina sem a reencarnação. Né? Conseguem falar nada sobre justiça divina Sim, se não houver a oportunidade da reparação e do crescimento. Não é razoável você pensar que Deus cria os homens ignorantes, né, ou mesmo que não sejam ignorantes, vão aprender alguma coisa, e fala assim, se você não crescer na única vida e chegar à perfeição, sendo bom, você não vai para o paraíso para ficar comigo. Como a gente erra, a gente bate num no outro, a gente dá um pisão, a gente empurra do penhasco, né? A gente faz essas coisas, a gente vai para o inferno pro resto da nossa existência. Então eu vou fazer tudo errado sempre. Porque eu vou para o inferno mesmo. Então, não faz sentido esse Deus. Dá para entender que não faz sentido? Se você refletir sobre isso, não faz sentido. Isso não é Deus. Não é razoável.
A unicidade da existência amplia o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Óbvio. Porque eu vou pensar no mesmo, concorda? Vou conseguir. Então, eu vou pisar na jaca o tempo todo. Eu vou acumular riqueza, eu vou prejudicar o outro, eu vou detonar, falei isso até comigo, eu vou detonar as florestas, lá na frente alguém vai sofrer. Ou é você que vai sofrer lá na frente. Você vai voltar. Então, olha que uma ideia que foi deturpada durante séculos mudou o comportamento do planeta. Se nós tivéssemos a reencarnação como algo aceito, porque, gente, nós vamos reencarnar, tá? Ser católico, você vai reencarnar, isso é um fato. Se tivéssemos essa visão, olha só, o planeta, em vez de fazer isso, porque eu estaria preparando para mim, aí poderia ser até egoísta, eu vou fazer direito para não sofrer lá na frente. Mas você não se preocuparia só com aquele problema. É complicado, é todo um processo dele. Pois é. Bom, aí a resposta era uma resposta tão grande quanto. Vamos lá. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento e que o poderia impedir de cometer. Comentar porque eles falam aqui que toda a sua vida não é isso. Que, na verdade, o que a gente até mesmo deu como exemplo no início, né? Está escrito lá no livro do nosso lar, né? Do André Luiz, né? Nós não conseguimos lembrar todas as vidas passadas, assim que está desencarnando. Que a gente desencarna e chega no mundo espiritual. Não é isso que acontece. Geralmente, o que é razoável, que seja assim, a gente guarda muito aquilo que aconteceu conosco nessa vida. Tanto é que a nossa aparência no mundo espiritual é essa que nós fazemos aqui. Vocês vão me reconhecer porque vocês conhecem o Eduardo, e é assim que o Eduardo vai se apresentar no plano espiritual. Cada um de nós é assim, né? Então, se eu tivesse vivido uma vida, se eu era um belo e carboso rapaz, né? Eu quero me apresentar desse jeito. Eu sou um belo. Não é assim que acontece. A gente não lembra todas as coisas. Aqui, como a gente sempre coloca, né, isso é geral. Por isso que eles falam no geral. As obras da Luiz, eles têm um detalhe. Por isso são complementares também, vou explicar. Mas então. Tudo em doses fundamentais. Tem que ser, gente. Senão, é aquela história, ela ofusca e não ilumina. Isso é o Evangelho. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa tarefa que empreende. Porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. O cãozinho. É um ponto importante esse, né? Veja, eles estão afirmando categoricamente, e nós sabemos disso. Nós temos os espíritos guias, os nossos espíritos protetores, cada um de nós. Como que ele chama? Não importa. Você pode chamar ele de espírito protetor. Certo? Quer chamar de Zé, de Joana? Pode, você faz o que você quiser. Certo? Mas nós temos esse espírito protetor. E é por meio da oração, da elevação de pensamentos e de ações
e pensamentos no bem, que nós damos mais oportunidade para que esse espírito protetor nos auxilie a passar pelas dificuldades. Por quê? Na hora do aperto, se eu ficar só brigando por causa do aperto, ficar me, arrancando o cabelo, gritando, isso, aquilo, eu não vou ouvir o espírito protetor. Eu não estou em sintonia com ele. Na hora do aperto, a oração, a ligação com ele. E ele vai nos incluir. E até mesmo falar sobre a justeza daquela ação. Você faliu em outra oportunidade porque tomou o caminho errado. Então, você está passando de novo por uma prova, né? É para ver se você consegue passar na prova. Fazer diferente. Da outra vez, você cometeu desativos. Dessa vez, reflita. Ao invés de cometer desativos para ter poder, para ter isso ou aquilo, que é passageiro, porque é o que está acontecendo nesta vida, que é pequititica, comparada com a eternidade do Espírito, certo? Você, vai escolher diferente. Escolha diferente. É preciso perder nessa hora? Perca. É tranquilidade. Você vai perder numa vida pequititica, né? E vai aprender muita coisa. Então, os espíritos amigos estão prontos a nos ajudar. Mas nós temos que nos ligar a eles para que eles nos ajudem. E seguir as intuições do bem que eles vão nos dar. Se nós somos orgulhosos e ele fala assim, olha, dessa vez é melhor você baixar a cabeça e ficar quieto, de jeito nenhum, eu vou lá, eu vou contar uma história para mim, que o problema, eu vim na sala 1, meu irmão veio, falou assim, filho, perdoa. Mas ele fez isso, ele fez aquilo, tal. É por isso que a gente está E ele falando de aqui, novo faz essas coisas falou assim, e forma filho, também. perdoa. E o meu orgulho não me deixou perdoar imediatamente, certo? 9 anos depois, eu fiz tudo aquilo que devia ter feito 9 anos atrás, para resolver a situação. Então, se eu tivesse aceitado a orientação espiritual que eu recebi nesta casa, que trabalha fortemente a palavra perdão, este conceito fundamental na nossa vida de espírito, Se eu tivesse aceitado, eu não teria passado 9 anos com problemas muito complicados. A gente aprende desse jeito. Podia ter Infelizmente, sido, não podia ter sido de outra forma? Podia. Ó, comentar uma coisa que passou inicialmente, que não passou não, acho que é importante lembrar. Procura provas análogas, não iguais. Talião existe. O ouro por ouro, dente por dente, tem que falar naquela época porque era ouro por ouro, dente por dente. A gente sabe que as provas que escolhem para ressarcir a lei, sei lá o que nós fizemos, elas podem vir de outras formas que vão suprir. A gente usou, acho que um exemplo uma vez, um cara, ele matou muita gente numa encarnação, e ele volta como um cara que descobre um remédio que cura muita gente. Ele está ressarcindo ali de outra forma, ele não precisou ser morto várias vezes, porque isso é difícil a coisa. Então ele veio, fez o bem de outra forma, e ressarce a lei. Então é importante de provas análogas, porque não precisa ser tudo igual. Senão não se sairia do caminho. Matou, você mata. Matou, você não sai do lugar.
uma coisa... Enfim. Bom, continuando, porque você ainda tem uma resposta lá no antes. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem frequentemente e ao qual resistis instintivamente, atribuindo, no mais das vezes, vossa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala, essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recair nas faltas que já cometestes. É o que ele falou. Interessante ele falar que foram os pais. Ok, os pais é importante. O cara tá lá, ó. Não faz, né? Consciência dela. A gente, então, vê, muitas vezes, né, dentro desses grupos familiares que estão em muitas situações de risco, muito deprimentes, né, que se você pegar, por exemplo, a ideia da vingança, né, ela é uma ideia muito arraigada em toda a nossa sociedade, não é só a sociedade brasileira, né, mas todos os países. Infelizmente, ainda vale o olho por olho, dente por dente. Né? Infelizmente, ainda é assim. Estamos vendo isso agora. Continua acontecendo. Né? Mas você vê crianças nascidas na favela, crescidas na favela, em que tem o tráfico, né, a violência do tráfico, todo aquele negócio lá, aquele poder terrível, né, da violência que está lá, mas a criança, né, mesmo tendo um irmão, um pai, uma mãe, né, que faz parte, ela não faz, ela sai fora. Ela consegue dizer, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E não faz. Né? Então, é a consciência dizendo, não posso fazer. Isso daqui, não. E isso é uma coisa importante. Né? A gente notar que nós vamos ter situações em que familiares nossos dizem, você tem que fazer desse jeito. Não vou fazer. Por quê? Porque nós temos que pensar, né, que o nosso modelo e guia é Jesus. E ele diz lá claramente, perdoa o seu inimigo. Se ele te obrigar a andar 1000 passos, anda 2000, não tem problema. Se ele quiser a sua túnica, não sei como é que é, se ele quiser não sei o que lá, dá a capa, eu não lembro bem, mas é isso daí. Então, e ele fala assim, reconcilia-te com o teu inimigo antes de orar a Deus. Né? Então, o Evangelho é o nosso guia. Efetivamente. Nós erramos, mesmo conhecendo o Evangelho, erramos. Porque ainda, infelizmente, não conseguimos resistir sempre às nossas más tendências do passado. Esse é o nosso problema. E se eu tivesse aceitado a orientação que eu recebi na casa de perdoar, eu não teria ficado 9 anos com problemas. E, gente, mas o meu orgulho falou mais alto. Não, você vai colocar assim, nós não devemos ser coniventes com as nossas faltas ainda existentes, mas nós temos dever de entender que ainda não conseguimos fazer tudo como gostaríamos. A gente vai errar mesmo. Se você começar a olhar isso com o tempo todo, você não vai sair do lugar. É assim, a gente ainda erra bastante, mas a gente está tentando. O duro é quando você erra e deixa a coisa passar. Aí não funciona. A consciência da gente cobrando é sinal que a gente andou um pouquinho. E o pior é falar assim, não, eu errei, agora tem mais jeito, Deixa vou continuar assim, né? Não, vai continuar assim. É só assim mesmo, né? E bota a culpa no outro. Bota a culpa no outro aí, né? Terminar a resposta
O espírito, entrando nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando volta entre eles. E o Kardec comenta aqui, ó. Se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos a intuição, e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência. A intuição, em teoria, as palavras, a gente é inspirado por espíritos e somos intuídos pelo que temos da nossa consciência. O Kardec fala, não lembro onde, não. Ou seja, aquilo que vem de fora, seja assim, inspirado, e a intuição é aquilo que você já tem enquanto espírito milenário. É bem isso. Estamos aqui, temos provas a cumprir, não estou nem falando de criação, estou falando de provas a cumprir. Se a gente conseguir encarar o melhor possível, essa a gente não vai ter que aprender na próxima, que já aprendemos aqui. É fácil? Não é. Mas a gente não pode não pode abandonar a oportunidade. Acho que é isso. Exatamente. Deixar para a próxima, né? Tem que falar brincando. Tá bom? Tá bom. Agora só vou marcar a próxima. Deixa eu só. É uma coisa um pensamento que está aqui, ó. Se estiver errado, eu vou te corrigir. Nos dias de hoje, né? Às vezes você chega num lugar, num grupo, e você nunca viu nessa vida, você não viu aquelas pessoas. Tem umas que pode fazer muito bem. Nossa, que alegria de ver, você vai se dar muito bem. Outras, você não vai nem se importar. Mas tem umas que você vai falar assim, meu santo não bateu com aquele ali. Né? Então, eu acho que essa que o santo não bateu com aquela ali, é que veio, acho que vem essa inspiração de você não precisa abraçar, beijar, levar para sua casa, nada, você não vai conseguir. Mas acho que está na hora de, pelo menos, você fazer uma amizade com ela, né? Tentar conversar, de repente. Não que você vai lembrar o que aconteceu, mas se tem aquela coisinha ali que o santo não bateu com aquele, acho que é na hora de você, aquele ali, de você tentar. Então, a casa fala, é uma recomendação muito importante sobre isso. E que vale, na verdade, para tudo o seu dia a dia, em qualquer lugar. Né? Que é o seguinte: você, de noite, na hora de dormir, né, gasta uns 5 minutinhos em que você, acordada, né, você vai começar a falar com essa pessoa, mentalmente. Falando assim, fulana ou fulano, olha, eu não sei o que aconteceu em vidas anteriores, certo? Mas se eu te fiz algum mal no passado, por favor, me perdoe. Se eu não te fiz nenhum mal e você fez algum mal comigo, eu já te perdoei. Vamos fazer a nossa vida em conjunto aí, nesses momentos de vida em conjunto, um momento de paz, de amor, de alegria, né? Que é isso que importa. E eu vou te oferecer uma prece, pedindo a Deus que o ampare. E faz a prece, pode ser a prece de Pai Nosso, sabe o que você quiser, certo? Depois, agradece o dia, faz a sua prece que você ouvir e dorme em frente. E faz isso várias vezes, né? Por vários dias, vários meses, se for o caso, até semanas ou meses. E você vai ver que vai mudar. Se ele mudar a pessoa, muda você. Eu acho que tinha alguma coisa bem com essa pergunta de hoje, né?
É porque nós não sabemos mesmo o que aconteceu. Não bate o santo também, Você não tem entendeu? aquelas coisas assim. Então- O espírito reconhece aquilo lá. Então, você já chega a se defender, começa a arrepiar aqui atrás. É esse que você tem que tentar. O Eduardo falou. Como nós estamos estudando, sabendo disso, então acho A gente tem condições de promover Mas a acontece paz. isso em todos os lugares. Viu? Acontece aqui dentro Na da casa espírita, mais do que você imagina. Na casa espírita, porque se está todo mundo junto aqui, tem algum Todo motivo. mundo está com conhecimento na E agora, tem todas as pessoas. eles ficam lá em cima assim, ó, vamos juntar o pessoal no cantinho, para ver se dessa vez vai. Olha todo mundo lá dentro. ela falaria, a última chance. Última chance. Não, eu vou vir mais desse. Vixe, tem a menor coisa. Nós vamos fazer uma terra melhor. Vamos encerrar. Contem com a gente. Vamos tranquilizar a nossa mente, o nosso coração. Vamos abrir a nossa ligação, né, com os nossos mentores espirituais e a equipe espiritual da casa. E a esses espíritos queridos e amigos pedimos que cada um de nós possa receber um passe espiritual renovador de energias, que essas energias provindas do plano espiritual superior adentrem o nosso centro de força coronário e dali as energias circulam por todos os centros de força frontal, faríngeo, esplênico cardíaco, esplênico gástrico, básico, enfim, e que todos os centros de força harmonizados por essas energias possam, então, beneficiar os órgãos físicos do nosso corpo físico, todos os quais que estão sob o seu comando, o coração, o pulmão, as glândulas ali, o nosso sistema circulatório, tudo aquilo que está ali, seja controlado pelo cardíaco e assim por diante. E essa troca de energias, né, nos trazem bem-estar, tranquilizam nossa mente, o nosso coração, preparando-nos para a nossa semana, o final do domingo, o início dessa semana que começa hoje, e ao longo de toda a semana, que possamos sempre abrir caminho para os bons espíritos nos auxiliar. O coração tranquilo e sereno, deixamos a prece do Pai Nosso em benefício da paz mundial, encerrando o nosso canal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tchau, Alexandre, Miroslava, Larissa, Ana, Fábio, Maria Luzia. Bom fim de semana para você, bom fim de domingo. Abraços. Igualmente. Tchau, tchau.